Bem-vindos a mais um Falar Direito, programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Pode acompanhar todas as segundas-feiras a esta hora em podcast e vídeo. Esta vez temos connosco o advogado Francisco Barona. Ele é sócio do Departamento Financeiro e Governance da Servo e até com quem vamos falar hoje sobre reestruturação de créditos para comprar casa. É verdade, Dr. Francisco, no início deste mês o Governo aprovou em Conselho de Ministros um diploma sobre a renegociação de créditos. Comece por aí, o que é que mudou exatamente com esta lei? Bom, antes de mais, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, esta lei trouxe algumas coisas novas, mas sobretudo o que mudou foi o contexto em que esta lei surgiu. Porque desde 2012 que os bancos já estavam obrigados a fazer um acompanhamento da situação de crédito dos seus clientes, sobretudo os clientes que estivessem em risco de incumprimento, já havia um diploma que tratava dessa necessidade dos bancos fazerem um acompanhamento próximo dos clientes e até adotar medidas para reestruturar eventualmente esse tipo de crédito, e aí abrangeria todo o tipo de crédito que o cliente tivesse junto da instituição. Depois tivemos o tema da crise pandémica, que levou a que, relativamente aos contratos de crédito, sobretudo na habitação, fossem instituídas as moratórias, onde houve carências de capital e juros durante o período da pandemia. E o que mudou agora, essencialmente, foi o contexto, em que temos um problema de aumentos das taxas de juros das Euribor, há uma inflação generalizada a nível europeu, e isso põe em causa o rendimento das famílias. E nessa ótica, o Governo decidiu criar um regime especial dedicado ao tema da renegociação e mitigação das taxas de esforço nos créditos para a aquisição de casa ou para a construção de habitação própria permanente. E nesse sentido, essa medida é nova, porque obriga os bancos a fazer uma avaliação da situação de crédito dos clientes em função da sua taxa de esforço, mas nem todos os créditos vão estar aqui abrangidos. Ou seja, aparentemente o Governo procurou fazer incidir este diploma sobre determinado tipo de créditos, desde logo o crédito para a habitação própria permanente, ficam de fora outros tipos de créditos, como crédito ao consumo, crédito para a segunda habitação, estes créditos têm que ser créditos de taxa variável, significa que também ficam de fora os créditos de taxa fixa, e são créditos em que cujo valor em dívida seja até 300 mil euros. Portanto, o âmbito de aplicação do diploma cinge-se a este tipo de créditos. Por que acha que foi tomada essa opção? Essa, como referiu, temos aqui em causa apenas créditos com uma taxa de juros variável e até 300 mil euros. Há um motivo para este valor específico na sua leitura? A razão de ser do valor é discutível. Mas aparentemente aquilo que é a lógica que está subjacente ao diploma é que vise pessoas que sejam famílias mais desfavorecidas, ou que sejam numa situação em que a sua taxa de esforço está muito, digamos, extremada. E por isso é que o diploma diz, sim senhora, os créditos são estes, para a habitação própria permanente, até 300 mil euros, a taxa variável, mas depois, para que essas medidas possam ser aplicadas, é preciso que a taxa de esforço do mutuário da família em causa supere os 50%, ou então que a taxa de esforço tenha tido um aumento de 5 pontos percentuais e já esteja igual ou superior a 36%, ou então que a taxa de esforço tenha aumentado para acima dos 36% e, simultaneamente, tenha havido um aumento de 3% da taxa de juros. Estes são os critérios que a lei determina para que este diploma se aplique. Portanto, ou a taxa de esforço é superior a 50%, ou a taxa de esforço aumentou 5% e supera os 36%, ou a taxa de esforço é de 36%, mas é acompanhada de um aumento da taxa de juros de 4%. O que significa que, num exemplo muito prático, nem todos os créditos ficam aqui abrangidos, porque, se por hipótese, alguém tem um crédito à habitação contratado, tem uma taxa de esforço, mas por hipótese, 35%, e uma taxa de juros de 2%. Se a taxa de juros aumentar de 2% só, para 4%, relativamente àquilo que era a taxa contratada, e mesmo que a sua taxa de esforço agora seja, por exemplo, 38%, não vai cair no âmbito do diploma. Portanto, há aqui umas métricas
que o usador... Para sintetizarmos o que é que está aqui abrangido nesta renegociação em termos de... Em termos práticos, sempre que a taxa de esforço supere 50% e a taxa de esforço supere 36%, e este 36% porque tem que ser acompanhadas de uma de duas, ou porque essa taxa de esforço aumentou 5%, ou porque essa taxa de esforço foi acompanhada de um aumento da taxa de juros de 4%. Agora, qual é que é aqui o problema? O âmbito deste diploma visa contratos de crédito à habitação, o que significa que esta taxa de esforço, o que vai disputar, é um processo negocial com o banco, que vai culminar numa proposta apresentada pelo banco, para modificar as condições do crédito à habitação. Mas é preciso termos presente que, para nós calcularmos a taxa de esforço de um cliente, nessa taxa de esforço são levados em linha de consideração não só o crédito à habitação que está ali em causa, mas outros eventuais créditos que essa pessoa tenha. Créditos ao consumo, créditos para a segunda habitação, um crédito automóvel, enfim, pode ter um conjunto de outros créditos que vão ser analisados e vão servir para contabilizar a sua taxa de esforço, mas o crédito que vai ser modificado, ou pode vir a ser modificado, é o crédito à habitação. Como é que as instituições financeiras estão a acolher esta ideia, não é? No fundo, esta mudança total. É assim, daquilo que tem vindo a público, as instituições financeiras... E pergunto também com base na opinião que vai ouvindo dos seus clientes. É isso, repare, o que acontece aqui é que este diploma surgiu por iniciativa do governo. Aparentemente não terá havido, pelo menos aquilo que foram as discussões públicas em torno disto e das declarações públicas que têm vindo em torno deste diploma, foi um diploma que surgiu de iniciativa do governo, mas em que não houve, digamos, um trabalho prévio junto da banca, ou com a Associação Portuguesa de Bancos, para o desenho destas medidas. E, portanto, a reação dos bancos, de um modo geral, foi de acolhimento, de que veem com bons olhos este tipo de iniciativas que visam, sobretudo, apoiar as pessoas que precisam, neste momento que é difícil para todos, e acho que os bancos, desse ponto de vista, estão alinhados com as pessoas. As principais críticas que fazem a este diploma prendem-se com o seguinte: por um lado, quem tem que tomar aparentemente a iniciativa deste processo negociado e de apresentar uma proposta são os bancos, ou seja, os clientes não estão impedidos de chegar junto dos bancos e tentar a renegociação do seu crédito, mas há uma obrigação imposta aos bancos para eles serem os motores destas modificações. E, por outro lado, isto acaba por criar aqui um certo ónus sobre os bancos que têm crédito à habitação. Porquê? Porque um exemplo muito prático: uma pessoa tem um crédito à habitação junto do banco A, mas depois tem um crédito para a segunda habitação, um crédito ao consumo junto de outro banco. O banco que vai ter que fazer esta negociação e eventualmente modificar os termos do seu contrato é o banco que deu crédito à habitação. Quando, porventura, aquilo que pode às vezes estar a contribuir mais para a taxa de esforço daquela pessoa, daquela família, serem precisamente os outros créditos, para além do crédito à habitação. E, portanto, Mas agora vamos retomar esse tema nesta segunda parte, onde avaliaremos essa questão do impacto nas instituições financeiras e nas famílias. É tempo agora, então, para um curto intervalo. Retomamos já de seguida a discussão sobre a renegociação de créditos. Até já.